Olá pessoal, espero que vocês estejam bem na medida do possível. E nessa terceira parte da aula sobre fungos, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o funcionamento, que a gente chama de fisiologia dos fungos, tá? Como que eles comem, como que eles se alimentam, como que eles crescem, né? Algumas reações químicas que acontecem dentro das células dos fungos, né? Como que ele respira. Então a gente vai entender melhor sobre como que eles funcionam, tá? Lá dentro das células dos fungos, beleza? E eu começo perguntando a vocês qual que é o maior ser vivo do mundo. Já pararam para pensar? Ou já sabem? Né? Seria uma baleia ou uma árvore daquelas gigantes? Não, né? O maior ser vivo do mundo é um fungo, tá? Ele é um fungo dessa espécie aqui, ó, Armillaria solidips, tá? Ué, mas professora, eu tô vendo um monte de cogumelo, não tô vendo um fungo gigante, né? Mas realmente, a gente vai aprender melhor lá na aula 4, na parte 4, que os cogumelos, né, eles não são cada um ser vivo diferente. A gente vai aprender bem isso. Mas esse cara aqui, então, esse fungo dessa espécie, ele, um indivíduo apenas, embaixo do solo, né, com as suas hifas, o seu micélio, né, a gente já entendeu o que é micélio, ele vai percorrendo muitos quilômetros, ele chega a percorrer embaixo do solo coisa de 6 quilômetros, né, a área toda chega a mais de 800 hectares, né, que equivale a mais de 1000 campos de futebol, né? Então é muito grande, a gente não consegue ter noção vendo, porque realmente as hifas estão embaixo do solo e se espalham aqui, ó, nessa região. Lá nos Estados Unidos esse fungo está, né, no estado de Oregon, tá? Então ele foi estudado, os cientistas verificaram que sim, se trata de um indivíduo apenas. Eles coletaram DNA de vários lugares e eles viram que é um ser vivo, um mesmo material genético que está, né, ocupando um grande espaço aí dessa área, né, realmente grande. Se juntasse todos esses micélio, cogumelo, dava mais de 30 toneladas, né? E se estima que esse fungo tenha mais de 2000 anos. Então, é um fungo gigante, tá? E como que ele cresce, né, pessoal? A gente já viu que tem algumas estruturas lá dentro das hifas desses fungos filamentosos que são responsáveis pelo crescimento. Então aqui, ó, trazendo uma figura que eu já mostrei na parte 2, né, na aula passada, a gente tem algumas vesículas aqui, ó, na ponta da hifa, né? E essas vesículas são responsáveis por fazer o crescimento dos fungos. Então o fungo cresce, né, por extensão lá da pontinha da hifa. O procedimento correto ainda, o que acontece de fato, ainda os cientistas têm lá suas dúvidas, tem várias teorias, como que acontece esse crescimento de fato. Mas uma coisa se sabe, que é principalmente aqui nessas hifas, né? Eu tenho aqui algumas imagens que, né, mostram melhor na forma de animação. Então a pontinha da hifa vai se estendendo, existe uma força, né, do citoplasma também e também dessas vesículas aqui, e a hifa vai crescendo microscopicamente, né? Lembra que a gente não consegue ver, isso aqui é tudo na forma de microscópica. No laboratório nós vamos conseguir visualizar no laboratório, no microscópio, tá? Então é assim que esses fungos vão crescendo, na forma de expansão apical, que a gente fala. Então a gente dá esse nome, ó, crescimento apical dos fungos pela pontinha das hifas, tá bom? Beleza. E aqui, ó, eu tenho um esqueminha para vocês onde eu mostro uma superfície qualquer. Vamos imaginar o solo, tá? Vamos imaginar esse fungo que eu falei, que é o maior ser vivo do mundo. Então eu tenho aqui algumas hifas que ficam embaixo do solo, que eu chamo de hifas vegetativas, e algumas hifas que ficam em cima do solo, por isso que eu chamo de hifas aéreas, tá? As vegetativas, elas têm função basicamente de crescimento, nutrição, é por aqui que os fungos comem, e também todas as reações que acontecem no interior das células. A gente chama isso de metabolismo. A gente vai ver melhor hoje o que é isso, tá? Então essas hifas que ficam lá escondidas no solo têm basicamente essas funções.
E as hifas aéreas, as hifas que ficam, né, acima da superfície, basicamente possuem a função de reprodução. A gente vai estudar a reprodução dos fungos na próxima parte, na aula 4, tá? Na parte 4 dessa aula de fungos, beleza? Aqui eu tenho um exemplo, né, de um cogumelo. Lembrando que nem todos os fungos são cogumelo, mas aqui eu trago um exemplo que dá bem para ver. Embaixo da terra, as hifas que a gente vai chamar então de vegetativas, e em cima o cogumelinho inteiro é formado por hifas que são responsáveis pela reprodução. Aqui eu tenho outro exemplo de um fungo que está no pão, por exemplo, né? Então aqui, ó, da mesma maneira, o substrato aqui seria o pão. Dentro do pão, embaixo da camada do pão, né, que a gente não consegue ver, existem as hifas vegetativas espalhadas, né? E em cima, então, ali, às vezes, quando o pão está muito contaminado, você consegue ver algumas hifas, né, aéreas ali, que são responsáveis pela reprodução. Eu deixei um pão aqui apodrecendo, né? Aquela professora doida que gosta de ver, acha lindo um pão podre, mas ficou muito bonito mesmo. Então, deixei aqui algumas semanas um pão apodrecer em casa e eu consegui, né, tirar uma fotinho aqui, ó, de umas hifas aéreas, dá bem pra ver, né? Então, o pão tá totalmente contaminado, mas eu consegui ver algumas hifas em cima da superfície, tá? Então, beleza. Então, aqui fica mais uma explicação, né? Por que você não deve pegar o pão e tirar só o pedacinho que você tá vendo do bolor, né? Do mofo, e comer o resto. Por quê? Você tá comendo hifa. As hifas vegetativas estão lá dentro do resto do pão que sobrou. É que você não tá conseguindo enxergar, né? Então, só tirar um pedacinho que você vê que tá mofado, não adianta, você continua comendo o fungo, tá bom? Então, não pode ser prejudicial, pode ser prejudicial. Vamos então falar da nutrição dos fungos, tá? Mas antes disso, dá uma olhadinha aqui na nossa nutrição. Como que funciona a nossa nutrição? Então, eu coloco um alimento para dentro da minha boca, né? Dentro, e lá dentro de mim, as células começam a fazer várias reações químicas, né? O alimento passa por diversos órgãos, várias enzimas vão digerindo, né? Várias substâncias vão digerindo o meu alimento e depois sai tudo na forma de cocô, os nutrientes são absorvidos, como a gente chama, né? A gente chama então a nossa nutrição, de nutrição intracorpórea, né? Ou seja, acontece dentro do nosso corpo, não é verdade? Ou ainda vem essa palavrinha endógena. Endo quer dizer dentro, beleza. Na gente é assim, só que nos fungos acontece um pouquinho diferente, tá? E eu vou explicar como, beleza? Pessoal, os fungos, assim como nós, são seres heterótrofos ou heterotróficos. O que significa isso? Que eles não produzem o seu próprio alimento, tá? Diferente como muitas pessoas pensam e também pensavam há alguns anos, os fungos não fazem fotossíntese, eles não têm muita relação com planta. A gente vai ver que eles são mais parecidos com os animais, inclusive, do que com as plantas. Então, ele cresce, né, no gramado, mas ele não tem a fisiologia nem de perto parecida com uma planta. Então, ele não faz o seu próprio alimento. Ele precisa comer de algum lugar. Então, agora, assim como nós, né, nós também não fazemos o nosso próprio alimento, a gente também é heterotrófico, tá? Então, eu vou aumentar um pedacinho dessa hifa aqui, ó, da hifa vegetativa, né? E eu vou dar um exemplo para vocês como que ele consegue fazer a nutrição dele, como que ele come a partir dali do ambiente que ele está, tá? Pessoal, o fungo, então a gente fala que ele secreta enzimas para o meio ambiente, ele libera enzimas no meio ambiente. Então vamos supor que ele vai se alimentar ali, ele está dentro de um substrato nutritivo, tem comida para ele libera enzimas, tá? Se você não sabe direito o que são enzimas, não tem problema. São substâncias que vão ajudar ao fungo degradar os seus alimentos para poder depois ingerir, tá? Então, olha só, o básico funcionamento de uma enzima, tá? Uma enzima genérica aqui. Essa enzima verde, vamos supor, tá? Ela vai pegar uma substância que é grande, relativamente grande, e ela vai quebrar aqui, no caso, ao meio, deixando, né, resultando em duas substâncias menores, tá?
Então aqui, um exemplo muito genérico de uma enzima também hipotética, mas muitas enzimas existem nesse formato, com esse tipo de quebrar, de deixar uma substância muito grande, quebrar essa substância em pedacinhos menores, como se fosse uma mastigação química, tá? Então o fungo libera enzimas no meio ambiente, essas enzimas quebram as substâncias grandes, transformando em substâncias pequenininhas, e o fungo então ele absorve as substâncias pequenininhas para dentro das células dele, tá? Assim que ele faz normalmente. Quando a substância já é pequenininha, aí ele não precisa disso, ele já vai absorvendo. Mas geralmente os fungos eles conseguem degradar cada coisa, pessoal, cada substância complexa. Então eles têm um arsenal de enzimas muito gigante, tá? Que dificilmente outro ser vivo possui, né? De uma maneira tão complexa assim como os fungos. Eles conseguem degradar muitas coisas. Então é basicamente assim que eles digerem. Por isso que a gente fala que a digestão do fungo, diferente da nossa, a deles é extracorpórea. Por quê? Porque ele faz a digestão fora do corpo dele, tá? Extra, fora. Tá? E depois ele absorve os nutrientes já mastigadinhos. Então é extracorpórea por absorção, beleza? Assim que ele come, assim que ele se alimenta, tá? Então aqui a gente vai falar sobre algumas características nutricionais dos fungos, assim, de uma maneira muito geral, tá? Porque a diversidade dos fungos é gigante, então não tem uma regra eu falar para vocês, todos os fungos funcionam assim. Todos os fungos gostam dessa comida? Não, tá? Os fungos são muito diversos. Então aqui eu vou falar para vocês de uma maneira muito geral. E muitas coisas a gente vai ver depois na prática. Então aqui eu vou falar um pouquinho do teórico que eu consigo explicar e depois a gente vai ver muitas coisas em relação à nutrição dos fungos na prática, tá? Pessoal, o que é o pH, tá? Os fungos normalmente, no geral, na média, eles gostam de um pH ótimo, crescer num ambiente com potencial de hidrogênio no valor 5, tá? pH, você vai estudar melhor ou já estudou em algumas unidades de química, na própria química de alimentos você vai ver muito isso, tá? Então não vou ficar explicando aqui, senão vira uma aula de química. Mas a gente tem uma escala de pH e os alimentos, né, os substratos, eles estão dentro dessa faixa de 0, um pH 0 até 14, tá? No geral, quanto mais perto de 0, a gente fala que a substância é mais ácida, tá? E quanto mais perto de 14, a substância é mais básica, tá bom? E o pH neutro é considerado 7. A gente vê que os fungos, o pH ótimo deles é o pH 5, mas os fungos crescem, a gente vai entender muito sobre isso, eles crescem de uma forma muito ampla. Então tem fungo que cresce no pH 1, tem fungo que cresce lá no pH 11. Os fungos, eles conseguem dominar muitos ambientes, né? Então eles têm uma faixa de pH que eles conseguem crescer muito grande. Na média, o ótimo deles é um pH 5, tá? Que é considerado um pH ácido, tá? Por isso que a gente vai ver na prática que frutas cítricas, frutas consideradas ácidas, geralmente são degradadas por fungos. Você não vê laranja, limão, né, abacaxi, que são frutas que a gente fala, são frutas ácidas, né, cítricas. Então, bactéria não consegue crescer num pH tão baixo assim, e os fungos conseguem. Por isso que são eles que dominam a deterioração de frutas cítricas, por exemplo, tá? A média de temperatura dos fungos, a média é lá pelos 25, 28, alguns fungos gostam de 30, eles gostam de uma temperatura ambiente e quentinha, tá? Não muito quente, senão mata, e não muito fria também, senão impede o crescimento deles, né? Não mata, mas temperaturas frias deixam eles mais lentos, mais lerdos. Tudo isso que eu tô falando no geral, tá bom, gente? Então, por isso que a gente até vê, né, frieira. O que é a frieira, né? Uma micose lá no pé, né? Muito comum entre os dedos. Fica um ambiente quentinho, você fica com calçado o tempo inteiro, né? Além da umidade, que também a gente vai ver que os fungos gostam. Então, fica um ambiente próprio para os fungos
viverem, né? Eles se apoderam dos seus dedos. Então, porque tem a ver com essa temperatura que eles gostam, uma temperatura meio quentinha, tá? Ambiente para quentinha. Eles resistem a pressões osmóticas. O que significa isso? A diferentes pressões osmóticas. Na prática agora, o que significa isso? Que eles suportam concentrações de sal e açúcar relativamente grandes em comparação com bactérias, por exemplo. Tá? Num alimento doce, a gente vai ver fungo crescendo e nem tanto bactéria. A bactéria não vai suportar crescer num alimento muito doce ou salgado. Já o fungo, ele resiste mais a essa concentração de sal e açúcar, tá? Na prática, agora vamos ficar com essa explicação apenas, tá bom? Além disso, eles são pouco exigentes, tá? Não somente ao nitrogênio, que nem eu coloquei aqui, mas eles são pouco exigentes no geral. Sabe aquele que tem pouca frescura para comer? Então, qualquer nutriente, qualquer alimento tá bom? O fungo é meio assim também, tá? Então, no geral, eles não têm muitas exigências e eles conseguem quebrar, metabolizar carboidratos muito complexos, que foi isso que eu falei para vocês. Eles possuem muitas enzimas que conseguem degradar uma infinidade de moléculas grandes e complexas, tá? Então, com certeza você já viu o fungo degradando madeira, forro de madeira, banco de madeira, alguma substância, né, que envolve madeira. Eles degradam muito rápido, né? Alguns fungos, claro, não todos, eles têm capacidade de degradar celulose assim, ó, de uma maneira muito fácil, tá? Nesse sentido ainda, também, como eu já falei da água, né? No geral, os fungos precisam de um ambiente úmido para viver, tá? Então é normal a gente ver, né, em regiões úmidas, os fungos crescendo. Depois que dá uma chuva, também tem a estimulação, né, dos fungos crescerem. Principalmente você vê um monte de cogumelinho. Então vai ter fungo que precisa de menos água para crescer, mas no geral os fungos precisam de um ambiente relativamente úmido para crescer, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, eles têm uma capacidade de crescer gigante. Essas fotos que eu coloquei aqui, ó, vamos ver na parte esquerda, a gente tem uma lâmina de plástico, tá? Como se fosse um pedacinho de uma garrafa PET, e a gente tem aqui nos quadros A, B, C e D, o fungo degradando ao longo do tempo a garrafa PET. Alguns fungos têm capacidade de degradar o plástico, tá? Isso já está sendo bastante estudado em questão, né, da biotecnologia para resolver alguns problemas, de repente, do meio ambiente, degradando o plástico. Isso está em constante estudo, né, nas universidades, por empresas. Aqui na parte da direita, em cima, não dá para ver muito bem o que é, mas são fungos que estão contaminando e se alimentando de resíduos dentro de combustíveis de avião, dentro de tanques de combustíveis lá dos aviões, tá? Então tem fungo que consegue viver em cada lugar que a gente nem imaginaria, né? Dentro do tanque de combustível lá do avião. E aqui embaixo a gente tem uma parede clássica, né, contaminada por fungos. Nas tintas, né, em alguns produtos que vão para fazer tintas, para estabilizar as emulsões das tintas, tem algumas substâncias que eles colocam, que as indústrias colocam, que são parecidas com celulose, que são derivadas da celulose. Então, por isso que alguns fungos conseguem ficar na parede, né, se alimentando desses resíduos, dessas substâncias parecidas com celulose. Então, também, né, é um ambiente aí próprio que ele consegue se alimentar. Tudo isso que eu tô falando, claro, não são todos os fungos, como eu disse, tem uma diversidade de fungos muito grande, né? Então alguns vão conseguir fazer algumas coisas, outros não, tá? Dessa maneira é muito diversa. Mas no geral esses bichos conseguem crescer e comer muitas substâncias que qualquer outro ser vivo não conseguiria digerir, tá? Então, né, pra gente não é interessante que esses fungos, né, vão lá e contaminem o nosso alimento. Mas lembrem-se que eles também merecem comer, se alimentar, e se eles acham um alimento ali dando sopa que eles conseguem degradar,
provavelmente eles vão se alimentar e vão crescer ali naquele alimento, né? Então por isso que a gente vê muitos dos nossos alimentos contaminados por fungos e por isso que a indústria alimentícia fica realmente correndo atrás de estratégias para impedir, né, o crescimento de fungos nos alimentos. Isso vocês vão aprender também em diversas unidades, como conservação de alimentos, né, embalagens, tudo que a gente tem que fazer na indústria alimentícia para impedir que o fungo consiga se multiplicar facilmente. Gente, depois que os fungos comem, tá, eles usam essa energia para fazer suas atividades, né? Só que no momento que eles não estão se alimentando, eles guardam dentro das células deles uma reserva energética. Então sempre os fungos têm uma reserva energética dentro das células dele para quando eles não estão se alimentando, para eles conseguirem fazer as atividades normalmente. Nós também. Então nós também, você não está comendo o tempo todo, né? Então você tem dentro das suas células uma reserva energética também, né, pra gente conseguir fazer nossas atividades todo o tempo. E olha que curioso, a nossa reserva energética e a reserva energética dos fungos é muito parecida. Nós principalmente reservamos energia na forma de glicogênio, tá? Que palavra difícil, glicogênio, professor. Você vai estudar também essa palavra lá em Química de Alimentos, tá? Glicogênio, pessoal, é um carboidrato, é mais um tipo de carboidrato, tá? A gente costuma chamar de polissacarídeo porque é um carboidrato muito grande. Vocês vão aprender tudo isso em Química de Alimentos, tá? Então, o glicogênio ele é formado por pequenas unidades que são as glicoses. Glicose é outro carboidrato, só que pequenininho, né? Então, muitas glicoses unidas dão origem a uma estrutura nesse caso aqui chamada de glicogênio, tá bom? Então, aqui dentro das células, aqui tem uma célula hipotética, né, no nosso lado direito aqui do slide. É uma célula que guarda bolsinhas de glicogênio. Quando o fungo não está se alimentando, então ele começa a usar essas glicoses aqui para ter energia, né? Então ele come, guarda, estoca a glicose, quando ele precisar usar, ele vai lá e usa a glicose que está guardada. Nós fazemos a mesma coisa. Então, essa é mais uma característica similar entre seres humanos, animais, os animais no geral, né, guardam energia na forma de glicogênio. Nós guardamos mais nos músculos e no fígado. E os fungos também têm bolsinhas dentro das suas células de glicogênio, tá bom?